Celestial, até aqui nós podemos dizer: Ebenezer, o Senhor tem nos abençoado. Agora, Deus, queremos pedir ao Senhor que estejas, que continues o controle deste culto, desta reunião, e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua bendita palavra. Pois nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós lemos a palavra de Deus neste evangelho, que é chamado Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho segundo São Mateus. Não que este Evangelho seja segundo o homem chamado Mateus, mas é porque ele escreveu, sendo um dos discípulos de Jesus. Ele escreveu o ministério de Jesus de acordo com o que ele presenciou, com o que ele viu. Então, por isso o Evangelho tem este nome, Evangelho segundo São Mateus, e é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus começou a realizar, a fazer aqui, desde que ele veio em carne, quando Jesus Cristo entrou em cena, ele entrou em cena de uma maneira bem simples e humilde, para dar o cumprimento a todas as profecias da Bíblia, porque essa Bíblia, ela é a palavra de Deus e é o único livro através do qual nós podemos realmente conhecer quem é Deus, saber quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. E também a Bíblia é o único livro que você, lendo ele, pode te dizer de onde você veio, quem você é e para onde você vai. É o único livro no mundo que nos dá essa certeza. Coloca em nossos corações esta certeza, dando a nós a garantia disto que nós acabamos de dizer, de falar. É o único livro que nos diz quem somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Agora, uma das coisas que é mais difícil para todas as pessoas é ter que encarar a realidade, muito especialmente quando se fala a respeito do fim de todas as coisas. Como no mundo, de uma maneira até geral, podemos dizer, as pessoas não aceitam a ideia de que o mundo vai ter o seu fim, de que vai chegar a hora em que tudo que se vê no mundo no qual estamos vai acabar. A Bíblia nos mostra, nos informa a respeito disto, porque mesmo esta Bíblia informou-nos que Jesus Cristo viria a primeira vez.
E ele veio. E quando ele estava então aqui na sua primeira vinda, esta foi uma das palavras que ele falou, que nós acabamos de ler aqui. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. É verdade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, veja que a Bíblia está falando, Jesus está falando aqui de fim. Está se referindo àqueles que nesse tempo, que é os dias que vivemos. Alguém pode pensar, mas é os dias que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo? É os dias que nós estamos vivendo. A Bíblia nos mostra a respeito de 7 eras da igreja. 7 eras da igreja. Aqui no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, nós encontramos nas visões que Jesus Cristo deu a João, nas coisas concernentes ao tempo do fim, mostrando para ele todas as coisas desde o tempo passado, quando ele viveu ali, tempo presente, no tempo que ele estava vivendo, e mostrou-lhe também as coisas futuras. E mostrou para eles os 7 períodos da igreja, ou as 7 eras da igreja. E isso está no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. A primeira era da igreja passou, que foi a era de Éfeso. A segunda, que foi Esmina, passou. A terceira era, que foi Pérgamo, também passou. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. A quarta era da igreja, que foi a era da igreja de Tiatira, também passou. A quinta era, que é Sardes, passou. A sexta era já se cumpriu também. E agora nós estamos vivendo na última era. E Jesus Cristo disse que para este tempo iria haver muitos falsos profetas, que iriam surgir, investindo-se a si mesmos de profetas de Deus, para pregar o evangelho para as pessoas, tendo unção para poder fazer isto, mas enganando as pessoas e dando a elas um evangelho que não é o verdadeiro. É verdade. Mas qual é o verdadeiro evangelho? É o evangelho da Bíblia. E esses falsos profetas não têm pregado o evangelho da Bíblia. Mesmo eles tendo a Bíblia, sabendo que o verdadeiro evangelho está aqui, eles estão enganando as pessoas com evangelhos dos seus próprios pensamentos. Mas Deus prometeu que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Aqueles que perseverassem em quê? No verdadeiro evangelho, que Ele haveria de nos dar, que Ele haveria de nos enviar. Como Ele prometeu na sua palavra, um profeta que haveria de vir para nos trazer de volta ao verdadeiro evangelho. E isto nós temos crido, temos recebido. E este evangelho não é outro senão o evangelho da Bíblia, o evangelho pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo, o mesmo evangelho que eles pregaram. O evangelho de Jesus Cristo está aqui diante de nós nessa noite, e nós estamos vivendo em uma era que é realmente uma era muito importante, porque é a era que verá
a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque nós podemos olharmos para trás e vemos que ele já veio a primeira vez, conforme nós lemos da sua própria palavra. Mas aqui ele nos disse que este evangelho do reino, o evangelho pregado por ele, que ele deu aos apóstolos para eles pregarem, que este evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho para todas as nações, e então o fim viria. Nós lemos isto aqui. Nós estamos vivendo bem neste tempo. Agora, o que é que nós podemos ver na hora em que nós estamos vivendo? Uma coisa que é notória e que é muito importante para todos nós é sabermos disto: que Deus envia um mensageiro profeta para trazer para o povo a sua palavra. E este mensageiro profeta, quando ele entra em cena, ele então sempre traz o verdadeiro e genuíno conselho de Deus para o povo. Então o mensageiro sempre vem no fim da mensagem. Nós sabemos, nas eras da igreja lá, como nós recebemos aquilo. Então Deus teve um mensageiro para a primeira era da igreja, que foi a era de Éfeso, e o mensageiro foi o apóstolo Paulo. Ele trouxe o verdadeiro evangelho. Depois Deus teve um mensageiro para a segunda era da igreja, que foi Esmirna. O mensageiro dela foi Irineu. Depois Deus trouxe a terceira era da igreja, que foi a era de Pérgamo. E Deus teve um mensageiro para esta era da igreja, que chamou-se exatamente Martim. E a quarta era da igreja, Deus então teve o seu mensageiro para aquela quarta era da igreja, e o mensageiro dela foi São Columba. Depois entrou em cena Lutero, e ele foi o mensageiro da quinta era da igreja. Depois que então passou a quinta era da igreja, então Deus levantou um outro mensageiro para a sexta era da igreja, que é a era de Filadélfia, e o mensageiro dela foi João Wesley. E agora nós estamos vivendo o cumprimento da última era da igreja, que é a era da igreja de Laodiceia. E para esta era, Deus enviou um profeta. Ele é o mensageiro de Deus, conforme está prometido na palavra de Deus. Como Malaquias, o profeta do Velho Testamento, falou acerca disto, no seu capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que isto aconteça, antes que o fim chegue. É verdade. O grande e terrível dia do Senhor, acerca do qual o profeta Malaquias falou que ele haveria de vir, mas que ele enviaria Elias antes disso, é exatamente este tipo do fim no qual estamos vivendo. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo já percorreu todo o mundo. Não há nenhum lugar no mundo hoje em que as pessoas não saibam nada a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Mas para este dia que nós estamos vivendo, o mensageiro que Deus nos enviou, sendo um profeta, ele trouxe para nós a verdadeira mensagem deste dia, que nos prepara para este fim
que estamos vivendo, para este final que nós estamos esperando. E aqui nós podemos ler na mensagem que o Senhor Jesus nos trouxe por meio do profeta de Deus, nesta mensagem dele chamada contagem regressiva. A contagem regressiva para o fim. Você sabe que toda contagem ela é contada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e vai indo, vai indo. Mas a regressiva é o contrário. E nós estamos vivendo na hora da contagem regressiva para a vinda do Senhor. É o contrário. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E então, é hora do fim. É hora de irmos no rápido. As igrejas estão frias. É verdade. O evangelho denominacional perdeu seu poder, porque eles se desviaram daquilo que é a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, é esta Bíblia aqui. Mas Deus prometeu que esta mensagem faria com que nós nos convertêssemos de volta para crermos naquilo que esta Bíblia realmente é e o que ela significa, convertendo os nossos corações de volta ao verdadeiro e genuíno Evangelho. É verdade. É verdade. Agora, de quem eram os dias da era do cavalo e da carroça? Aquela era o final da era luterana. Vem os dias do cavalo e da carroça, quando eles criam em justificação. Deus trazendo a igreja do sistema romanismo, do catolicismo. Ele a trouxe em suas primeiras realizações espirituais, revelando-lhes que o justo viverá pela fé. E isto era nos dias da era do cavalo e da carroça. E como eles vieram dos dias do cavalo e da carroça, e então terminou. Ora, a pior coisa que nós podemos ver são as pessoas mergulhadas naquilo que é um erro completamente. Jesus Cristo falou algo a respeito disto, quando ele disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora eu vou repetir as palavras de Jesus a respeito do que ele falou de si próprio, quando ele disse isto, para o dia em que ele estava vivendo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras é isto aqui, é essa Bíblia aqui. É aquele que crê em mim, disse ele, como diz as Escrituras. Não é aquele que crê em mim, como diz aquele pregador. Não é quem crê em mim, como diz o padre. Não é quem crê em mim, como diz o Papa. Não é quem crê em mim, como diz aquele pseudo-intelectual ali. Não é quem crê em mim, como diz aquele grande sábio. Não. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. É crer em Jesus Cristo, como essa Bíblia aqui diz o que ele é. Ora, e quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne. Ele não é um outro Deus à parte do grande Deus que é Espírito, porque Deus é Espírito. São João no capítulo 4 fala que Deus é Espírito. E Deus como Espírito,
ele nunca foi visto por ninguém. Como no começo do culto eu mencionei o versículo de São João, capítulo 1, aonde está escrito que ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus queria se mostrar. Deus queria se revelar. Agora, Deus não poderia ser conhecido pelas pessoas da maneira como Ele é, sendo um Deus espírito. Agora, quando se fala acerca de um Deus sendo espírito, todo mundo pensa num fantasma, mas não é isso não. Não é um fantasma, não é um vento. Como o vento, você não vê o vento, mas você sente o vento. Mas Deus é um Deus real. Ele é um espírito e Ele é um corpo. Ele é um espírito que enche os céus e a terra, conforme o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 23, diz que Ele é. Agora, como Ele poderia ser conhecido? Ele queria ser conhecido. O único jeito de Deus poder ser conhecido era Ele se tornando humano. E Ele se tornou humano. É uma coisa muito simples, está no Evangelho. São João, capítulo 1, versículo 14, fala a respeito disto. Quando está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus aqui, então, era Deus em carne, não era um outro Deus à parte do grande Deus Espírito, mas o grande Deus que é Espírito, que se tornou carne, veio aqui para se revelar ao homem. Mas quando Ele veio aqui para se revelar ao homem, o homem não compreendeu, o mundo não compreendeu, não entendeu. A Bíblia diz assim: Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Falharam em ver que era o grande Deus. Deus revelado em um homem chamado Jesus, dando-se a si mesmo a conhecer para as pessoas. Era Deus querendo que as pessoas conhecessem quem Ele era. Sabe por quê? Porque Deus queria ser curador. Estava nele o ser curador. Mas como é que Deus iria manifestar o seu atributo de curador se não houvesse alguém doente? Deus queria ser Salvador, mas como é que Ele poderia manifestar seu atributo de Salvador se não tivesse alguém perdido? Então Deus teve então que permitir que o homem caísse, porque somente o homem caindo é que poderia conhecer essa característica de Deus como um Salvador, porque Ele então teve que vir aqui como um ser humano para cumprir sua palavra e depois morrer pendurado numa cruz para poder redimir este homem que havia se perdido. Tudo você vai ver que é um plano de Deus, que é um propósito de Deus. Deus então queria manifestar esses atributos, e Ele só poderia fazer isto se tornando como um homem. E Ele veio aqui na forma humana para poder então levantar este homem, para poder então salvar este homem, para poder então curar este homem, para poder então libertar este homem. E se o Filho, é assim que a Bíblia diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só existe um caminho, só há um meio, através do qual a pessoa pode realmente ser
uma pessoa libertada. Só existe um meio através do qual a pessoa pode realmente conhecer a verdade. E esta é através da Bíblia, através da palavra de Deus. Não é através de uma religião, porque as religiões divergem. Tem uma religião que diz que Jesus foi só um homem, não crê que ele foi um Deus. Tem religiões que crê que Jesus só foi um grande filósofo. Até mesmo no tempo de Hitler, eles pensavam que Jesus simplesmente foi um homem que tinha bons pensamentos. Existem várias maneiras no mundo de diversos tipos de religiões que creem em Jesus de maneiras diferentes. Mas a Bíblia é o único livro realmente que nos revela quem Jesus Cristo realmente é, que te mostra que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne. E que para ele salvar o homem dos seus pecados, para ele redimi-lo, ele tinha que fazê-lo derramando sangue. Agora, sendo ele espírito, como é que ele poderia derramar sangue? Então ele teve que se tornar um homem. Ele teve que gerar um corpo no ventre daquela virgem, para que então ele pudesse habitar naquele corpo e pudesse então depois ser crucificado da maneira como ele foi, para ele então poder redimir o homem de volta, salvar este homem. Agora, a próxima realização que o homem teve no caminho do transporte, após a era do cavalo e da carroça, foi o automóvel. Então o homem que andava só no cavalo e na carroça, ele deixou o cavalo e a carroça e agora passou para algo maior, que é o automóvel, quando eles fizeram um automóvel. E vocês observem, aquele automóvel progride o tempo todo no seu poder. Agora, se alguém antes andava no seu tempo, num cavalo e na carroça, o seu meio de transporte era esse, não tinha automóvel. De repente passamos da era do cavalo e da carroça para o automóvel. Agora o homem pode entrar dentro de um carro, sair correndo por aí. Iria aquele homem querer ficar ali naquela era do cavalo e da carroça? O mundo progrediu da era do cavalo e da carroça para o automóvel. Agora eles tinham um automóvel. Mas você sabe que o homem que o mundo não ficou ali parado naquela era daquele automóvel, avançou mais. Agora ele tinha um avião. Eles criaram o avião. Agora é poder sair da terra, no espaço. Falando aquilo de uma outra era espiritual também. Porque a era do cavalo e da carroça foi a era de Lutero. A era do automóvel foi a era de Wesley. A era pentecostal foi a era do avião. O natural que explica o espiritual. Deus se revelando em etapas para que as pessoas pudessem realmente conhecê-lo da maneira como ele é. Primeiro ele mostrou que ele podia libertar um povo. Lá no Velho Testamento, no tempo de Moisés, lá no livro de Êxodo, na Bíblia aqui, ele mostrou que ele era libertador. Tirou Israel do jugo de Faraó, mostrando que ele é libertador. Ele mostrou para eles ali que ele era o curador, que ele podia resolver os seus problemas, que ele era um Deus que era capaz de solucionar todos os problemas que eles tivessem, mas que eles tinham que obedecer a sua palavra, que eles tinham que obedecer os seus mandamentos. Por isso, depois que ele os libertou do Egito, por isso depois que ele sarou as suas enfermidades, por isso depois que ele sustentou eles no deserto por 40 anos, mandando do céu pão para eles comerem,
Porque no deserto eles estavam ali, era no deserto, eles não tinham como cultivar o chão. E Deus supriu a necessidade deles, enviando para eles pão do céu. Quando lhes faltou a água, eles tinham ali o profeta para poder ferir a rocha e fazer da rocha brotar água para eles poderem saciar a sua sede. Deus cuidou deles. Mas Deus queria mostrar para eles que para eles poderem permanecer sendo beneficiários das bênçãos que Deus tinha, eles tinham que obedecer seus mandamentos, eles tinham que guardar os seus mandamentos, observar os seus estatutos, para que eles pudessem viver por meio deles. E então Moisés foi para o monte, Deus deu a ele os 10 mandamentos, ele trouxe para o povo. Mas quando ele trouxe isso para o povo já havia se rebelado. Porque eles já haviam quebrado o primeiro mandamento que Deus lhes havia dado através de Moisés, aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, onde disse assim: não terás outros deuses diante de mim, porque este é o primeiro mandamento que Deus deu para Israel através de Moisés. E eles já haviam feito um bezerro de ouro e estavam adorando um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, ele havia subido e havia dito ao povo que ele iria falar com Deus e que Deus lhe daria para eles a sua lei, através da qual eles deveriam viver. E ele ficou 40 dias no monte. 40 dias foi o suficiente para o povo se rebelar. E agora, quando Moisés desceu, Deus já havia avisado para ele lá em cima no monte, antes que ele descesse: desce, porque o povo a quem tu tirasses do Egito, o povo através dos quais eu tirei do Egito por meio de você, já se rebelou. E haviam quebrado já o primeiro mandamento. Porque quando então Moisés trouxe a lei para eles, eles já haviam quebrado o primeiro mandamento, já haviam feito um bezerro de ouro. E qual era o primeiro mandamento da lei, dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante que está acima do céu e nem embaixo da terra. Eles já haviam feito, já haviam quebrado. Então esse povo precisava de algo maior, de algo mais poderoso, para eles poderem ser um povo capaz de cumprir com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. Então Jesus Cristo teve que vir. Foi por isso que mais tarde, muitos anos mais tarde, Deus então enviou Jesus Cristo para poder revelar-se a si mesmo ao homem. Porque quem era Jesus Cristo aqui? Ele era Deus conosco. Era Deus conosco. Agora, depois da morte de Jesus Cristo aqui no Calvário, ele voltou para poder continuar a sua obra através da sua igreja. Ele prometeu que ele haveria de voltar. Você lê isso no Evangelho de São João, como Jesus prometeu que ele haveria de voltar. E ele voltou na forma do Espírito Santo. Agora para quê? Para morar neles. De tal maneira que Deus lá atrás no Velho Testamento era o quê? Era Deus sobre eles. Jesus Cristo aqui era Deus com eles. E o Espírito Santo agora é Deus em nós. Deus sobre, Deus com, Deus em. Deus veio se revelando em etapas para que as pessoas realmente pudessem conhecê-lo como Ele é. E agora nós estamos vivendo nesta era que é a era do fim. Mas que era é essa?
ela já não é mais a era do avião. Ela é a era do astronauta. Quando o homem entra numa espaçonave e sai da órbita terrestre. O homem então saltou da era do cavalo e da carroça para a era do avião. Deus saltou da era luterana para a era de wesleyana. Depois Deus saltou da era de Wesley para a era pentecostal. A ciência fez a mesma coisa. Saltou da era do automóvel para a era do avião. Mas Deus não parou aí. Deus andou mais, porque a própria ciência avançou mais. Você pensa a respeito disso assim e pergunta, mas o que é que isso tem a ver com a Bíblia? A Bíblia tem a ver, isso tem a ver com a Bíblia sim, porque foi aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, que a Bíblia falou que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Está aqui, ó. É tudo Daniel, capítulo 12 de Daniel, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Da mesma forma como a ciência evoluiu, Deus também evoluiu no campo espiritual. Porque agora nós estamos vivendo na era do astronauta. Agora mesmo eu li uma reportagem onde o homem está se preparando para ir para Marte. É só até ali onde eles podem ir. Mas nós não estamos nos preparando para ir para Marte. Nós estamos nos preparando para ir no rápido. Rápido é arrebatamento. A Bíblia fala de arrebatamento? Fala. Os apóstolos lá atrás, 2000 anos atrás, criam nisso. Nós também cremos. Só que eles viveram 2000 anos lá atrás, crendo que isso iria acontecer. E viveram para ver isso acontecer. Mas eles viveram na era do começo. E Deus trabalhou na primeira era, na segunda era, na terceira era, na quarta era, na quinta era, na sexta. E agora Ele está concluindo na última era. E então este rapto vai acontecer. A Bíblia fala disto aqui. Paulo falou a respeito disto. Observem só. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então é um rapto que vai acontecer, é uma ressurreição que vai acontecer daqueles que estão dormindo em Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai haver uma ressurreição. Agora no fim, no cumprimento da última era da igreja, haverá uma ressurreição para aqueles que morreram em Cristo. Para aqueles que viveram o verdadeiro e genuíno Evangelho. Para aqueles que morreram na expectativa desse acontecimento que nós estamos esperando agora. E diz mais: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui está o arrebatamento. Paulo creu nisto. Cada um dos discípulos de Jesus creram nisto. Toda
a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre se firmou nestas promessas. Eles sempre se agarraram nas promessas da Bíblia, nas promessas que Jesus Cristo fez através dos seus apóstolos e que ficaram escritas nesta Bíblia para todos aqueles que haveriam de crer nisto até o fim do tempo. E nós agora estamos vivendo no tempo aonde nós estamos vendo o cumprimento desta Bíblia e sendo parte do cumprimento desta Bíblia. Não é só vendo a Bíblia se cumprir, mas é sendo parte do cumprimento dessa Bíblia. Então o mundo está aí, as pessoas no mundo não querem Deus, elas não querem o Evangelho verdadeiro, elas não querem o genuíno Evangelho, elas querem uma religião para eles viverem do jeito que ele quer, do jeito que elas querem. É verdade. Eles não querem o Evangelho que eles modifiquem, que eles transformem, que faça com que eles realmente vivam de acordo com aquelas santas mulheres da Bíblia viveram. Eles não querem, eles querem uma religião que eles engane, porque a religião só faz enganar as pessoas. É verdade. É o engano religioso. As pessoas gostam de ser enganadas, mas nós estamos aqui exatamente para mostrar para todas as pessoas o genuíno e verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da Bíblia. E que nós temos que nos prepararmos para esta hora que estamos vivendo, porque é a hora do tempo final, estamos chegando no fim de todas as coisas, este mundo vai acabar. Mas em que é que o senhor se firma que este mundo vai acabar? A Bíblia diz. É a Bíblia que diz que a Bíblia não é um livro de homens, ela não é um livro escrito por homens, ela é um livro escrito por profetas. 2 Pedro capítulo 3 fala do fim do mundo, que o mundo vai acabar. Jesus falou a respeito do fim. E o fim de todas as coisas é depois que ele arrebatar a sua igreja e levá-la para estar com ele nos ares, para celebrar a ceia das bodas do Cordeiro lá em cima. Então o mundo vai ficar numa grande tribulação e depois este mundo vai acabar, vai pegar fogo. Pedro diz que é aqui, ó. É o capítulo 3 da segunda carta do apóstolo São Pedro. O que nós falamos, nós mostramos na Bíblia. Religião fala coisas, mas não mostra na Bíblia. As igrejas aí fora estão pregando coisas para as pessoas, mas eles não podem mostrar na Bíblia. É verdade. E o Evangelho verdadeiro e genuíno é aquele que nós pregamos uma coisa e mostramos na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. É na Bíblia que nós estamos fundamentados. Este é o fundamento do cristão, do genuíno cristão, do genuíno filho de Deus, a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E Pedro disse que o mundo vai acabar. Está aqui, ó. Eu vou ler. Observem só, capítulo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, então é neste dia que estamos vendo. Quando Pedro escreveu isso aqui, ele estava falando do dia que nós estamos vivendo. Pedro era um profeta, um apóstolo profeta de Deus. Ele viu o fim, por isso ele escreveu assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? É o que as pessoas estão fazendo hoje. Se você fala para elas a respeito dessas coisas, elas irão zombar de você, irão escarnecer. Elas não creem nessas coisas. E todos eles têm religião. Tem uma religião que eles enganam. Não tem uma religião que eles mostram a verdade. É verdade. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, volta lá atrás, ó, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pedro está falando do Gênesis.
Quando Deus criou o mundo lá. Tirou a terra do meio das águas ali, sem forma e vazia. E então esta terra, no meio da água, subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Essa foi a primeira destruição do mundo, no tempo de Noé, o dilúvio. Pedro está dizendo disso aqui, ó. Se ele pôde mostrar aqui para nós que houve uma destruição do mundo, chamado dilúvio, foi destruição com água, ele vai mostrar que vai haver outra. Só que agora não é com água. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra de Deus. Não palavra de homem, palavra de Deus. Se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor, esse é o fim, esse é o tempo do fim, é o dia do qual Jesus falou aqui, que nós lemos na primeira escritura. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora queimar, vai queimar que jeito? Tem que ser com fogo. A Bíblia está dizendo aqui. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Então é isso que está reservado para o mundo. E agora mesmo, quando então a palavra de Deus está se cumprindo, e nós estamos vivendo na hora desse astronauta sair da órbita, nós seremos levados, então isso irá acontecer com o mundo em que nós estamos vivendo. Esse mundo será queimado com fogo. Essa é a promessa da Bíblia. Mas por que vai ser queimado? Por causa do pecado que está nele. O pecado vai ser tirado de toda a terra. Sim. E você quer ver o que a Bíblia diz aqui no Apocalipse que Deus vai fazer quando este mundo pegar fogo? Você quer ver o que é que o apóstolo São João na ilha de Patmos viu? Capítulo 21 do livro de Apocalipse, ele escreveu assim: e viu um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Não é essa terra do jeito que está aqui. Deus mudará essa terra em um outro tipo de terra. Porque, observe, escutem só, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nessa nova terra que Deus vai fazer, não vai existir mar. Esse belo e bonito mar que tem vai acabar. Porque vai ser uma terra diferente, onde não vai haver um mar como esse, que é muito bonito, que é uma coisa maravilhosa, mas aí ele vai acabar. Porque ali neste novo lugar, nessa nova terra, aonde nós haveremos de morar, aonde os redimidos do Senhor irão habitar, não vai haver necessidade de nada disso. Não será para o gozo carnal, mas será para o gozo eterno, o gozo espiritual. Então essa terra vai passar, vai acabar.
A Bíblia diz que vai. Quando nós mostramos essas coisas, falamos acerca dessas coisas, nós mostramos na Bíblia, porque a Bíblia, ela é verdadeira e genuína palavra de Deus. E nós temos que estarmos seguros nela, porque ela é a única verdade aonde nós podemos realmente nos agarrarmos. Agora, os profetas falaram destes dias. Disseram que viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. É o que nós estamos vendo acontecer. O que é que nós lemos aqui? Falsos profetas. Nós lemos aqui na nossa escritura em Mateus 24, onde Jesus falou que viria falsos profetas para enganar as pessoas. Estão ensinando o quê? Doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto e tem progredido até o ponto em que nestes dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. Aí quando você é tão estranha que quando você fala para uma pessoa que o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, eles pulam lá longe. Quando a Bíblia diz aqui que os convertidos ao Evangelho eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que é assim. Então a palavra de Deus, isso se tornou uma coisa estranha para as pessoas. Ah, mas pastor, eles não têm essa Bíblia. Eles leem essa Bíblia, carregam essa Bíblia, mas não veem. Estão cegos. Leem, mas não estão vendo. E se veem, não querem obedecer. Porque há duas coisas que realmente nós temos que nos firmarmos nelas. É sabermos que temos que obedecer à palavra de Deus e temos que viver uma vida de consagração ao Senhor para nós podermos ser participantes dessa promessa, deste arrebatamento, deste rapto que vai acontecer. Não, nós pensarmos que nós podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira, e pensar que Deus é obrigado a nos levar. Não é assim. E é muito estranho ouvir alguém dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor está aqui. Essa Bíblia aqui, ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, então ela é assim diz o Senhor. Temos muitas personificações disso. E Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado, as pessoas temiam isso, sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nestes dias, não tem cuidado de nada. E é uma coisa rara ouvir a voz do Senhor. E encontrar também uma pessoa que diga: o Senhor me falou. Mas hoje a televisão me falou, a novela me falou, o filme lá me falou, o baile me falou, e o que se vê hoje é a internet me falou e tanta coisa. Mas ouvir alguém que diga: o Senhor me falou. De tal maneira que ouvir a voz de Deus hoje é uma coisa muito rara. E se você tem ouvido a voz de Deus, é porque você foi eleito e predestinado para ouvir a voz de Deus. Então estas coisas já não se encontram entre irmãos e irmãs que oravam toda noite e seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor, e Deus tinha a preeminência. Mas hoje Deus não tem mais a preeminência nos lares. Levanta de manhã, a primeira coisa que tem para o desjejum das crianças é televisão. Vai lá e liga aquela coisa perniciosa do diabo. É verdade. Deus já não tem mais a preeminência nos lares.
E hoje o diabo avançou de uma forma tão drástica, até o tal ponto que hoje a internet tem invadido o mundo e as pessoas hoje já não têm tempo nem de conversar umas com as outras. As pessoas andam na rua assim. E de repente o carro quase nem vê. Atropela um. Atropelou por quê? Porque estava como é que fala? Navegando na internet. Estava imbuído naquele espírito, no WhatsApp, não sei o que tem e tal. Eu estou falando isso aqui de coisa que eu já vi. Os jovens na rua. Se você está de carro ali, você tem que ter cuidado, porque não vê não. Um espírito do inferno que invadiu o mundo e que está minando as pessoas, e as pessoas não têm tempo para mais nada. Não se tem tempo de conversar, de dialogar. Tempo que as pessoas, as famílias se reuniam. É o mundo no qual estamos vivendo. Eu tenho que parar, né? O relógio ali está mandando eu parar. Se você quer saber a hora, que hora é ali. Se você quer saber que dia do mês e o ano é, você olha no calendário. Se você quer saber que dia estamos vivendo espiritualmente, olhe para Israel. Israel está lá na terra deles, desde 1948. Nós ouvimos a pregação no rádio aqui, o pastor falando. Aquilo ali é o relógio de Deus. Israel foi colocado ali, de volta à sua terra, foi formada ali uma nação, a figueira brotou, e aquilo é para um propósito. Se você perguntar àqueles judeus o que eles estão fazendo lá, eles irão lhe responder assim: estamos esperando a vinda do nosso Messias. É a Bíblia se cumprindo, é a palavra se cumprindo, e o Evangelho já tem sido pregado em todo mundo, e agora estamos vivendo na hora do fim. É hora de rapto, é hora de arrebatamento, e uma coisa é certa: se o mundo não quer o assim diz o Senhor, há aqueles que querem. Nós queremos o assim diz o Senhor, e é nisto que nos firmamos. Amém? Pai eterno, Deus maravilhoso, te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, é nela que nós nos firmamos. Nos ajude cada uma das pessoas a crerem, Senhor, e tomarem a tua palavra como a única coisa segura que há. Abençoe cada coração. Nós oramos por cada um com graça em nossos corações e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe. Até quarta-feira aqui, se o Senhor permitir.